Você travou hoje? Não é fraqueza, é o teu cérebro tentando te proteger. Mas essa proteção está te sabotando. Eu vou te mostrar como. Vector, eu também já fui assim. Era domingo, 2 horas da tarde. Já não sabia quantos domingos seguidos tinha ficado depois do meu horário, mas meu patrão perguntou com uma voz calorosa: não dá para você ficar só por mais 10 minutos até eles irem embora? E como sempre, eu sabia que não iria receber nada, e que não iria ser só 10 minutos. Dizer não, tentar algo novo, pedir um aumento, tudo isso me paralisava. Era como se meu corpo gritasse: não faça isso! Como se fosse uma dor física. E eu continuava preso numa prisão que eu mesmo construí. Até eu entender que a vida é sobre assumir, executar e ter fé. Quando o medo dirige a sua vida, isso dói. Isso encolhe você. Mas isso pode mudar. Nesse vídeo você vai descobrir ferramentas reais para vencer essa paralisia e finalmente começar a tomar as decisões que podem mudar tudo. Vector, presta atenção. Fugir não é covardia. É um sistema de proteção que a nossa mente desenvolveu há milhares de anos para nos manter vivos. Imagine estar no meio de uma floresta, cercado por onças, tigres, predadores perigosos por todos os lados. Nesse ambiente, fugir era questão de vida ou morte. Hoje, esses perigos não existem mais. Porém, o teu cérebro ainda reage como se existissem. Ele associa qualquer situação de desconforto a uma ameaça iminente. Teu cérebro não está tentando te atrapalhar. Ele está tentando te proteger. Não de uma onça, mas de uma emoção desconfortável. Eu chamo esse inimigo interno de o fiscal do conforto. O fiscal não argumenta, ele sussurra: precisa se preparar mais. Deixa para depois. E se der errado? Ele usa 3 táticas: planejar demais, enrolar, buscar recompensas imediatas. Nós aprendemos a evitar a dor. O problema é quando esse alívio vira rotina. A fuga te protege hoje, mas prende amanhã. Resultado: culpa, ansiedade e projetos que nunca saem do papel. Mas ela nem sempre é um erro. Sigmund Freud já dizia: é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. O vício do conforto só vira prisão quando ele te impede de viver. Você adia decisões importantes repetidamente, mesmo sabendo que elas são essenciais para mudar a tua vida. Você vive dominado pelo medo ou pela ansiedade, seja do passado que te assombra, do futuro que te paralisa, ou até do presente que te sufoca. Preferir o conforto nesse contexto não te protege, ele te aprisiona. O que te prende não é a falta de capacidade, é o medo disfarçado de proteção. E é aí que entra a virada. Porque existe o caminho para sair desse ciclo. E agora eu vou te mostrar ferramentas reais para tomar decisões com coragem, mesmo diante do medo. Vector, o caminho não é fácil. Não tem fórmula mágica e nem milagre. É método. É você assumir, executar, prosseguir com fé. Mas exige uma coisa que nem todo mundo está disposto a oferecer: persistência diante do desconforto. Você está disposto a encarar o desconforto para conquistar a liberdade? Agora, antes de seguir, responda essas 2 perguntas com sinceridade. Elas vão te mostrar se você está sendo guiado pelo medo ou pela coragem. Primeira, você sente que está sempre adiando algo importante, mesmo sabendo que isso pode te afastar dos teus objetivos? Exemplo: iniciar um projeto, terminar uma relação ou mudar de carreira. Segunda, você vive com a sensação de estar preso, vazio ou desconectado, mesmo quando tudo parece normal por fora? Exemplo: falta de entusiasmo, reatividade exagerada, pouca conexão emocional. Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, é sinal que a fuga está te custando caro. Mas calma, isso não é um diagnóstico, é um convite. Porque agora você vai conhecer um método que pode te ajudar a virar esse jogo. Era domingo, 3 horas da tarde. Fui chamado para ler um trecho na igreja.
Meu coração disparou, as mãos tremiam, senti que o chão sumia. Eu travei, li mal, saí com vergonha que me perseguiu por semanas. Evitei qualquer exposição depois disso. Aquela vez foi meu ponto mais baixo. Eu havia permitido que o fiscal do conforto definisse quem eu podia ser. Mas, em vez de me esconder, decidi um pequeno experimento. Só ler alto por 3 minutos por dia, sem público. Primeiro passo, primeiro resultado, foi a minha virada. Não foi fácil, mas foi libertador. E foi esse método que eu utilizei que me ajudou a sair da paralisia e tomar decisões com coragem, mesmo com medo. Vector, se eu te dissesse que a maioria das pessoas erra por um detalhe simples e que esse detalhe é o responsável por 80% das desistências, você quer saber qual é? Então fica comigo, eu vou mostrar o erro e um método prático para reverter isso. Eu chamo de LFPC. Repita comigo, LFPC. Luz, foco, prática, crenças. 4 pilares que sustentam a virada. Cada um desses pilares foi vivido na pele e agora eu vou te mostrar como eles funcionam, começando pela luz. Passo 1. Traga a dor à luz. Antes de qualquer mudança é preciso reconhecer o que está escondido. Admitir que existe vergonha, medo, insegurança, reconhecer que fugir foi e ainda é uma estratégia de sobrevivência não é fraqueza, é coragem. Ação prática. Escreva o que você tem evitado. Nomeie o medo. Quando sentir fuga, anote com data, gatilho e sensação. Se imagine nessa situação. Você está rolando no LinkedIn e de repente aparece aquela vaga dos sonhos. O coração até acelera. Sente uma alegria, pois fazia tempos que você queria aquela vaga. Mas no segundo seguinte, bate aquela voz interna. Não sou bom o suficiente. E aí, pronto. Você fecha o hábito do LinkedIn e cai no TikTok. Aí você anota assim. Data 9/10/2025. O que evitei? Enviar um currículo para vagas que exigem mais experiência do que eu acredito que tenho. Nome do medo. Tenho medo de não ser bom o suficiente. Gatilho. Vi uma vaga dos sonhos no LinkedIn. Sensação. Aperto no peito, sensação de insegurança e paralisia. Fugir para o TikTok para esquecer. A dor precisa ser vista para ser transformada. Passo 2. Mude o foco, da decisão para o movimento. O medo não vive na ação, ele vive antes da ação, no momento da decisão. É pensar em agir que te paralisa. É ali que surgem os pensamentos sabotadores. E se eu me arrepender? E se eu não estiver pronto? A virada é essa. Pare de perguntar. E se eu me arrepender? Será que devo fazer? E comece a perguntar. Qual o menor passo que posso dar agora? Volte à situação do LinkedIn que falei anteriormente. Quando os pensamentos negativos começarem a dominar, eu não sou capaz. Nesse momento você respira fundo e diz para si mesmo: não, isso é medo, só vou saber se tentar. O que posso fazer agora? Assim você muda o foco, do medo para o movimento. Quando você age, o medo perde força. Passo 3. Pratique pequenos atos de coragem. Não comece tentando vencer o medo. Comece convivendo com ele. Você não precisa subir num palco. Só precisa dar um passo fora do silêncio. Então tente isso. Grave um vídeo só para você. Não precisa postar. Só precisa se ouvir. Escreva o que faria se largasse o teu emprego hoje. Não é para decidir, é para se permitir imaginar. Mande aquela mensagem que você tem evitado, mesmo que seja: oi, pensei em você. A lógica é simples. A dor de se calar é maior do que a dor de se expor. E cada microcoragem abre espaço para a próxima. Os grandes nomes que você admira não começaram vencendo o mundo, começaram vencendo a si mesmos. Um passo pequeno de cada vez, até que o medo virou memória e a coragem rotina. Você não precisa ser gigante hoje, só precisa começar pequeno e continuar. Passo 4. Reescreva suas crenças. O detalhe que 80% das pessoas desistem é:
pensar que paralisia vem só do medo. Ela vem das histórias que você conta sobre o medo, de histórias que você repete. Se eu errar, vão me abandonar. Se eu falhar é porque eu sou inútil. Mas essas histórias não são verdades. São vozes antigas que você aprendeu a escutar e agora precisa desaprender. Então, reescreva e questione. As pessoas que me amam de verdade estão comigo só quando eu acerto? Falhar realmente define o meu valor? Agora reescreva. O erro não afasta as pessoas certas. Ele revela quem realmente está comigo. Falhar não define quem eu sou, apenas mostra onde eu posso crescer. E quando encontrar evidências contra a crença, anote. Hoje eu coloquei sal no café do meu marido, mas ele foi compreensivo. Hoje eu ajudei uma pessoa que estava precisando. Cada prova é um tijolo novo na sua reconstrução da sua verdade. Toda crença limitante pode ser reescrita, e cada vez que você muda uma frase interna, você muda uma parte da sua realidade externa. Quando comecei a colocar o LFPC em prática, o desejo de fuga não sumiu 100%, mas foi para 30%. É como o medo de ser assaltado. Ele não te impede de sair de casa. O medo não desapareceu, mas agora ele anda atrás e eu na frente. Vector, agora é sua vez. Eu te desafio a aplicar o LFPC. Durante 7 dias você vai colocar em prática os 4 pilares. Um movimento simples por dia. Primeiro, luz na dor. Escreva uma única coisa que você tem evitado. Nomeie o medo. E durante a semana, anote quantas vezes ele aparece. Isso vai revelar o quanto ele tem te guiado sem você perceber. 2. Foco no movimento. Toda vez que a dúvida aparecer, interrompa o ciclo mental com a pergunta: qual o menor passo que posso fazer agora? Não pense em resolver tudo, só em movimentar algo. 3. Pequenos atos de coragem. Escolha um ato de coragem por dia, algo leve, mas fora da zona de conforto. Pode ser gravar um vídeo, ter uma conversa, se expor um pouco mais. 4. Crenças reescritas. Observe seus diálogos internos negativos. Questione: essa frase é verdade? Ou é medo disfarçado? Depois, reescreva uma nova frase que reflita a sua verdade com mais compaixão. O objetivo não é vencer todos os medos de uma vez, é enfrentar um único medo com consistência. Depois volte aqui e escreva nos comentários a sua experiência. O que descobriu? O que mudou? Qual a sua dúvida? Aqui ajudamos uns aos outros. Vector, se você travou hoje, tudo bem, é humano. Mas agora você sabe, travar não é o fim, é um sinal que está na hora de mudar. Eu sei, a sua vontade de vencer é maior do que o medo de perder, porque você sente que nasceu para mais. E mesmo com medo você continua. Nós também temos medos, mas enfrentamos apesar dele, porque é isso que os Vectors fazem. Se você quer continuar nessa jornada com coragem, clareza e persistência, entre para a família Vectors. Comente aqui abaixo. Decidi e sua micrometa de hoje. Exemplo: decidi dormir mais cedo hoje. Ou decidi não fugir da conversa que estou evitando. Porque no fim das contas, sua vida se resume em assumir, executar, prosseguir com fé. Te vejo nos comentários, Vector.